Aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, o nosso curso de História ele é completo, como o próprio nome diz aqui. Ele é completo para você que vai fazer o Enem, que vai fazer vestibular, que vai fazer um concurso, que vai fazer o pré-militar, ESA, SpaceX, Colégio Naval. Tanto faz, qualquer matéria, qualquer prova que caia o conteúdo de história, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto, tá? E o celular para mensagem, o 32 91650267. Eita, nós. Vamos lá. Abre o porteiro, decolou, vai com Deus, a senhora sensacional do chinete ao grande apaixonado. História do Brasil. Exatamente isso. Professor, você vai falar sobre o quê? Revoltas do Brasil. As revoltas que eu estou falando são desde o Brasil colônia até a Primeira República. E nesse momento nós estamos nas revoltas provinciais, as revoltas do período do Império, né? Revoltas do Brasil, parte 11. Então, nosso professor já teve 10 aulas usando de revoltas. Sim, exatamente isso. Revoltas provinciais, parte 5. Nosso professor já teve 4 aulas sobre revoltas provinciais. Exatamente isso. Essa é a última aula de revoltas provinciais. E hoje você vai falar sobre o quê? Está aqui, meu filho. Farroupilha. Vamos falar da Farroupilha. Tranquilo? Lembrando para você, o YouTube que está aqui, o YouTube, você vai entrar no YouTube e digita na barra de pesquisa lá, Istsatli, é exatamente isso. Vai abrir, né? Você vai pesquisar, vai aparecer várias coisas, mas vai aparecer um negocinho igual esse aqui. Você vai clicar aqui, vai vir aqui em início, mas você vai clicar aqui em playlist, tranquilo? Aonde está essa seta aqui, ó? Playlist. Nessa playlist vai abrir essa pasta com diversas aulas, com diversas playlists, aonde nessas playlists, nessas pastas, tem outras aulas dentro, como História da África, professor. Então nessa playlist de História da África tem 3 aulas sobre História da África. Exatamente isso. Professor, aqui em Pulo do Gato, então você tem aqui nesse Pulo do Gato aqui, você tem 9 aulas sobre Pulo do Gato. Exatamente isso. E ainda mais, essa aula que você está assistindo de revoltas provinciais está dentro dessa pasta Pulo do Gato, beleza? Você tem de meio ambiente, professor Igor, parceria, exatamente isso, que ajuda você em geografia. Resumão, Colégio Naval, meu Deus, resolução de exercícios, isso, sem entender as aulas aí dentro, tem sim. História geral, nossa, professor, tem 82 aulas, exatamente isso. Resumão PMPE, resumão SpaceX, resumão ESA, resumão Enem, tem, já vou botar, já tá aí já, tá bom? Só que esse aqui eu tirei antes de que eu tinha colocado para este. História do Brasil, meu Deus, professor. E História da América, meu Deus, por que você fez setas nessas 3 aí? Porque esses conteúdos, como você pode observar aqui, a História Geral tem 82 aulas, História do Brasil 104 aulas e História da América 25 aulas. Essas 3 playlists, pessoal, elas têm um conteúdo muito completo mesmo. Por exemplo, de História do Brasil, vai desde o descobrimento até Fernando Henrique Cardoso. 104 aulas sobre História do Brasil completaço, beleza? História geral, desde Introdução à História até Guerra Fria. E aqui, vou falando desde chegada do homem à América até, se eu não me engano, processo de independência da América Espanhola. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Nós já falamos sobre cabanagem, já falamos sobre balaiada, já falamos sobre sabinada e agora vamos falar o quê? Farroupilha, que vai de 1835 a 1845. Eu quero que você tenha uma atenção muito grande para essa data aqui. Também para essa aqui também, tranquilo? Mas olha os términos dessas revoltas. Elas acabam após o golpe da maioridade, né? Aqui um ano depois que o golpe da maioridade, em 1840, onde que antecipada a maioridade de Dom Pedro, que era para 18 anos, com ato adicional, mas com a atuação dos liberais querendo tirar esse regresso conservador de Araújo Lima, impõe o golpe da maioridade e o Dom Pedro é imperador com 15 anos. Então, pessoal, o que você observa aqui
em 1845, ainda tem revolta lá do período regencial. Dom Pedro, aqui nesse caso, aqui ainda novo, ele tem que tomar uma atitude para acabar com essa revolta. Por quê? A revolta, pessoal, acontece muito aqui no sul, com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente com o Rio Grande do Sul. Tranquilo? Mas vamos lá. Farroupilha começa no Rio Grande do Sul, né? No sul. Santa Catarina, porque vai estender para Santa Catarina. Mas, lembrando, Rio Grande do Sul, beleza? Conotações econômicas. Essa revolta, pessoal, ela tem muita ideia da economia. Lembrando, o Rio Grande do Sul, ele era palco de grandes proprietários pecuaristas de gado, os estancieiros, como são chamados, os grandes fazendas. E nesse caso, eles produziam um produto que era muito comercializado dentro do Brasil e que também tinha concorrência de produtos latinos, do Uruguai, por exemplo, que era o charque, a carne seca. E vai haver um problema por causa de algumas coisas que vão acontecer com esse charque e também por cobrança de impostos. Outra coisa que nós temos que observar, interesses particulares de estancieiros pecuaristas. Quando nós observamos a cabanagem, que tem aquela via popular, né, até mesmo a balaiada, você observa que a população que gera, movimenta aquela revolta. Aqui são quem? Interesses particulares de grandes proprietários. Principalmente também porque o Rio Grande do Sul, ele sempre foi avesso à oposição ao governo central, né? Ele estava muito ligado com ideias ali do Uruguai, são repúblicos. Lembrando, o Brasil nesse momento é a única monarquia no meio de várias repúblicas. Então há uma influência muito grande da república. Mas outra coisa que nós temos que observar é que nesse momento, o Rio Grande do Sul ele vai levar muita oposição contra o governo central. Beleza? Desde colônia, as fronteiras do Sul, presença militar. É óbvio que desde a colônia, né? Óbvio, essas fronteiras ao sul, a região platina, era uma região muito conturbada. Nada mais, nada menos que a maior guerra que a América Latina vai presenciar, a Guerra do Paraguai, é nessas regiões, tranquilo? Então, uma região muito conturbada, principalmente na época da colônia, né? Quando você tinha a América Espanhola, né? As ideias lá dos tratados, aquelas formações das 7 povos missões, aquelas coisas e tudo mais. Há um problema muito grande com essas áreas. Então, há uma grande presença militar naquele momento. E os maiores militares, os maiores patentes, esses, como viriam, eles iam dar um jeito, eles viraram grandes pecuaristas, né? Grandes estancieiros. E os menores vão virar capangas desses proprietários, né? Eles vão virar capangas desses proprietários para conquistar e defender esses pecuaristas. São o tal chamado caudilismo. Tranquilo, pessoal? Queriam mais autonomia. Vamos sublinhar o negócio direito aqui, que esse troço aqui está querendo dar Joey. Queriam mais autonomia. E os presidentes não atendiam. GC. O que eu quero dizer com isso? Rio Grande do Sul, pessoal, sempre pensava nessa autonomia, nessa libertação do governo central, na imposição dessa centralização. O problema, quem nomeava o presidente era quem? O GC, o governo central. E muitas vezes esse próprio presidente não queria interesse nenhum com esses estancieiros. Beleza? Então há uma rixa aí muito boa. Queixas. Aí vamos lá nas queixas. Primeira queixa, o tal dos impostos, né? Os impostos, pessoal, eram uma coisa muito conturbada. Por quê? Aquelas províncias que tinha arrecadação dos impostos para o governo central e tudo mais, e aquelas províncias que não conseguiam, passavam por dificuldades,
o governo central ajudava, mas ajudava de uma forma a tirar de outras províncias dinheiro e injetar nessas províncias que estão com dificuldades. O problema com a atuação do ato adicional não mudou nada, não muda nada, continua a mesma coisa. O Rio Grande do Sul, pessoal, muitas vezes teve que arcar com despesas de Santa Catarina. Então a carga tributária, muito mais ainda após a independência, o imperador vai aumentar muito os tributos sobre as províncias, tranquilo? E outra coisa também são as taxações nas fronteiras, né? O gado, tinha vários estancieiros que tinham gados, que tinham suas propriedades, os gados passavam de um lado para o outro, do lugar e tudo mais, tinham que pagar essas taxas, diminuir ou extinguir para uma livre circulação. Então tinha um problema muito conflituoso nesse momento. Você tinha os estancieiros, que eram os proprietários de terra, né? Ao sul, os criadores de gado, aquelas coisas e tudo mais. E os charqueiros, que eram aqueles que viviam mais no litoral, mais ao norte, e que esses faziam o charque, né? Os industriais que vendiam para o Rio de Janeiro e comercializavam tudo mais. Óbvio, quem vai entrar em contradição serão os estancieiros. Os charqueiros, com uma ligação muito próxima com o Rio de Janeiro, vão continuarem vinculados a eles, beleza? Mas os estancieiros, os grandes proprietários, vão ganhar uma autonomia, vão ganhar uma grande maioria dentro da Assembleia e vão se opor ao presidente da província naquele momento, nomeado pelo governo central, Rio de Janeiro, Fernandes Braga. Tranquilo? E com isso, com essas insatisfações todas, eles pegam em armas. Liderado por Bento Gonçalves, né? Eles vão, vão chutar o Fernando Braga para fora, vai vir um novo presidente do Rio de Janeiro e vai fazer o novo conselho, né, o centro da província do Rio Grande do Sul, vai passar para a vila de Rio Grande. Os rebeldes, mesmo assim, vencem esses legalistas e instaura a tal da República do Piratini. Óbvio que o governo central não fica para trás e contra-ataca, né? Contra-ataca, né? Através de vitórias e tudo mais, e Bento Gonçalves é preso. Depois disso, pessoal, o que nós observamos nesse meio tempo é que Feijó renuncia. Isso nós já vimos na aula de introdução. Ele vai renunciar por causa de mudanças de pensamentos, criando, nesse caso, o Partido Progressista, que futuramente serão os liberais, e ainda mais com aquelas ideias de liberdade de escravos, né? Isso vai levar uma oposição muito grande pelos grandes proprietários e forçar a renúncia de Feijó. Entra no seu lugar Araújo Lima, um cara conservador, e vai começar a tal da restauração, né? O regresso conservador, beleza? Feijó renuncia nesse momento e Bento Gonçalves foge. Ele volta de novo, continua as lutas e ele é reforçado ainda por outras pessoas. Outras pessoas conhecidas como Giuseppe Garibaldi, um cara muito importante na Itália, David Cannavaro. Então essas pessoas vão auxiliar nessa guerra, nesse conflito e tudo mais. Esse conflito se estende para Santa Catarina, onde eles conseguem criar a República Catarinense, ou a República Juliana, né? E vão unir essas duas repúblicas de Piratini e a República Catarinense e vão aprovar uma nova Constituição. O governo, já no governo de Dom Pedro II, tenta de todas as formas debelar essa revolta e nomeia um cara. Esse cara, Luiz Alves Lima da Silva, o tal futuro Duque de Caxias, né? O cara que é o cara, né? O cara MacGyver. Ele vai começar a fazer negociações com os farroupilhos e vai chegar ao fim dessa contenta toda. Mas chega ao fim, pessoal, atendendo e dando algumas coisas para esses rebeldes, como por exemplo a anistia e também
a adesão, nesse caso, da mesma patente ao exército brasileiro. O cara, capitão, sei lá o que for, ele seria ingressado no exército como capitão. Tranquilo? Então chega ao fim aí a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução Farroupilha. Tranquilo? A Revolta dos Farrapos, em 1845. Chegamos à última aula aí sobre revoltas do Brasil, mas é a última sobre o quê? Revoltas provinciais. Não acabou não, porque nós vamos até onde? As revoltas que acontecem até na Primeira República. Beleza? Nós temos revoltas ainda para falar aqui ainda no Segundo Reinado. Valeu!